Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos conversar sobre 10 coisas que eu deveria saber antes de ter ingressado na docência. E eu tenho certeza que dentro dessas 10 coisas, alguma pode servir para você que está aí começando agora, né, que é um novo professor. Nós já temos vídeos para novos professores aqui nesse canal, mas que você pode se olhar para a minha experiência e fazer totalmente diferente. Então vamos lá? Número 1. Eu não sabia que o começo seria tão difícil. Sim, o começo ele é realmente a fase mais difícil ali, porque você sai da universidade e você ainda não tem a sua... você não consegue ainda, talvez, fazer a teoria e a prática funcionar dentro de sala de aula, por não ter habilidade ali de manejar uma sala de aula. Então isso lá no início, 2010 me impactou bastante, porque eu fazia atividades que sobravam tempo de aula, e às vezes eu fazia atividades que comia todo o tempo de aula. Então, fazer esse ajuste no tempo de aula, no que eu estava ensinando, na expectativa dos alunos, foi uma tarefa difícil, e eu consegui pegar a mão ali da sala de aula mais ou menos uns 3, 4 meses depois que eu havia começado. Eu comecei na docência no ensino superior, então tinha uma diferença aí, eu tinha terminado a minha graduação, eu já era especialista, estava fazendo minha especialização na época, e eu já estava na sala de aula de uma faculdade. Então eu tive que aprender a lidar com esse tempo hora-aula dentro de uma faculdade. Isso foi realmente muito complexo lá no início. 2. Um motivo que eu deveria saber antes e não romantizar. O trabalho, ele entra na sua vida, na sua casa. Daqui a pouco está todo mundo na sua casa fazendo o seu trabalho, Então, assim, a gente acaba agregando as pessoas, mas essa história do trabalho entrar na nossa casa é uma questão da docência, Eu acho que todo professor, se você é diferente, me conta aqui nos comentários, mas todo professor, ele leva trabalho para casa, E esse trabalho para casa, ele não só entra em casa, como entra no seu final de semana, como entra nos momentos que você deveria ter ali uma interação com outras coisas da sua vida, Eu que gosto de ler, nos momentos que eu deveria estar lendo, eu estou às vezes trabalhando para uma das instituições. Não estou reclamando aqui, mas eu estou falando que o trabalho ele adentra dentro da sua casa, Esse é o segundo tópico que eu deveria saber disso antes de ter começado. Na verdade, eu acho que eu até sabia, mas era meio romantizado, sabe? 3. Você muda seu jeito de ensinar ao longo dos anos, com toda certeza, e eu morro de medo de professor que não altera a sua metodologia ao longo dos anos. Por quê? Porque você amadurece, você se torna outro Rio, Então, você passa por novas fases, por novas experiências que afetam, sim, o seu jeito de ensinar. Não estou falando que modifica a sua essência de professor, mas as metodologias, o modo como você ensina. Às vezes você testou alguma coisa que não deu tão certo e aí você aprimora aquilo para uma outra turma. Então, o passar dos anos, eles também são os passar dos danos, e isso melhora ali a sua docência. Número 4, você nunca para de estudar. Então, não tem essa, cheguei aqui no final, não vou fazer mais nada, não tem, porque você nunca para de estudar. Você vai para sempre estudar, porque a docência ela traz isso para a sua vida, É esse aprendizado contínuo, é essa lifelong learning, É esse aprender e reaprender cotidianamente, até porque os seus alunos interagem com você, E eles trazem novidades, eles trazem, questões que estão nascendo, e você acaba aprendendo muito com esses alunos. 5. Você cria facilidades para a sua aula, Às vezes a gente pensa assim, eu já tenho um slide dessa aula, da próxima aula, Eu que preparo as minhas aulas assim, pensando a longo prazo, pensando em um ano de aulas, Às vezes eu pego
o mesmo curso no mesmo ano, então eu trabalho com materiais semelhantes, né? Eu pego uma turma à tarde, ministro uma turma à tarde, ministro uma turma à noite, e a turma do mesmo curso, eles acabam compartilhando materiais, e isso salva e facilita a sua vida. Agora, o que não pode é você ter, sei lá, 20 anos de docência, 15 anos de docência e usar, ó, o material lá de trás, material que já foi compartilhado por N turmas, para as escolas que trabalham com provas, aquela prova que já passou de mão em mão várias vezes, né? Então é sempre bom dar uma revisada nesse material, né? Dar uma olhada, ver o que mudou, porque os conceitos básicos eles não mudam, mas a estrutura do mundo muda, né, gente? A gente precisa aprimorar ali os nossos resultados. 6. Era romantizado também, né? Era romantizado isso aqui, mas a remuneração não está entre as melhores do mercado. Não é apenas uma reclamação de professor que está em sala de aula, mas é uma realidade do nosso país, né? A nossa remuneração de docente, ela não compete com todas as coisas, os desafios que a gente tem aí na vida. E se a gente olhar para o lado, né, provavelmente você vai ver outras profissões ganhando muito mais do que professor. Então, a remuneração, ela não cresce da forma que deveria crescer, né? Podendo aí dar para um professor uma vida digna, uma vida com alimentação, com lazer, com moradia, né? Tudo isso que uma remuneração deveria suportar. 7. Você não apenas ensina, mas faz muitas atividades administrativas. Meu povo, ninguém me contou isso antes de eu entrar na docência, mas eu estou aqui para contar para vocês. Não é só ir para a sala de aula e ensinar, é também fazer diários, fazer planejamentos, fazer planos de ensino, às vezes, né, em escolas que tem uma burocracia um pouco maior, preencher uma série de documentos, né? Se você está aí trabalhando em cursos de graduação, lidar com atividades extras como visitas do MEC, como reuniões docentes ali para compor, né, o arcabouço ali daquela graduação. Então, são N atividades administrativas que você tem que fazer e que por vezes são bem cansativas e que demandam bastante tempo, né? Talvez o tempo que você poderia gastar sendo criativo com alguma coisa, você está gastando ali preenchendo e folhas e formulários, né, e plataformas. Então, tem essa parte também, que é bastante, para mim, pelo menos, bastante desafiadora. 8. Há vários estereótipos de professores, encontre sua melhor versão. Cabe naquele argumento também de não se compare com outro professor, não compare a sua docência com a docência de outro professor, né? Nós somos seres únicos e você vai encontrar a sua voz aí dentro da sua sala de aula. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre autoridade dentro de sala de aula, que vale a pena assistir. Mas você vai encontrar a sua voz, você não precisa, né, desse apoio da comparação para ser um professor muito eficaz, para ser um professor muito positivo, né, para ser um professor que faz as coisas darem certo. Então, encontre a sua voz, fale de acordo com a sua audiência, né? Se você é um professor do ensino técnico, ensine para o ensino técnico. Se você é um professor da graduação, fale com a graduação, né? Não estou dizendo que os conceitos têm que mudar, tem que ser diferente, mas como você vai se posicionar. Então, posicione-se, né? Cultive o seu arcabouço teórico, tenha autoridade. Quando eu digo autoridade, assista lá meu vídeo sobre autoridade, eu estou falando sobre tenha pertencimento e encontre, né? Por você ser um conhecedor do assunto, encontre aquela sua comunidade. 9. As faculdades ou universidades não vão te ensinar a real vivência. Pode ser a melhor faculdade do mundo, a melhor universidade do mundo, ela não vai te ensinar a prática da sala de aula. E essa prática é você quem faz, né? E essa prática ela é do dia a dia. Eu amo a sala de aula porque ela é dinâmica, porque todo dia acontece uma novidade e porque os alunos, eles são extraordinários no sentido de que você naquela convivência, você vai aprender muito. Então, vale muito a pena
né, você ter aí, né, a sua dinâmica em sala de aula. E não se preocupe, você vai sair da faculdade, da universidade cru, né? Você vai aprender no dia a dia. As universidades e as faculdades, elas se esforçam bastante para trazer a prática para dentro da teoria, mas mesmo com N simulações realísticas, essa prática, às vezes, ela fica distanciada da realidade. Então, você vai vivenciar isso em sala de aula e eu tenho certeza que você vai sair super bem. E a última não me contaram, ou até eu já ouvi professores falando, mas a experiência docente, ela é extraordinária, ela te modifica, ela modifica as pessoas pelas quais você passa pela vida. Todo mundo, né, já teve um professor que lembra, né, um professor que tem um carinho especial, tem uma morada aí no seu coração. Se você tem esse professor, deixa um comentário aqui, deixa um comentário para esse professor, deixa ele saber. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes essas coisas valem muito mais do que salário. O salário pode ser ruim, mas as interações, quando elas vêm de coração e quando, né, há esses encontros em sala de aula, elas são muito melhores do que qualquer salário. E eu não estou sendo aqui demagoga, tá? Eu estou sendo uma pessoa que experimenta a realidade de sala de aula todos os dias. Deixe o seu comentário aqui se você gostou desse vídeo, porque nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. E deixa um recadinho aqui, ó, para aquele seu professor que marcou a sua trajetória. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!